Se há uma coisa que os filmes de ficção científica e os quadrinhos nos ensinaram, é que os humanos não têm limitações, e um dia seremos capazes de abrir um portal que atravessa para outra dimensão. E se eu te disser que esse dia está mais próximo do que nunca? Esta é a última descoberta feita por cientistas e é de longe a maior do século. Será que finalmente conseguiremos descobrir se somos os únicos seres no cosmos? Que tecnologia os cientistas projetaram capaz de tornar possível o teletransporte interestelar? Como e para onde os portais nos levarão? Junte-se a nós enquanto exploramos como os cientistas finalmente encontraram uma maneira de abrir um portal para outra dimensão. Embora possa parecer que a viagem instantânea entre mundos pareça estar longe do que nossas tecnologias espaciais avançadas podem alcançar agora, a luta é travada pelos cientistas para ver que nós derrubamos essa barreira gritante. Filmes como Star Trek e Vingadores da Marvel têm nos provocado com expectativas fictícias de tecnologia de faseamento e propulsão warp, e isso em naves espaciais alienígenas avançadas. E eles não pararam por aí, mas suas robustas histórias também exploraram a ideia de viagens interdimensionais ou teletransporte. Mero teletransporte é virtualmente impossível, mesmo no papel, pois esperaríamos que houvesse alguma porta tecnológica para atravessar e nos encontrarmos imediatamente do outro lado, com nossa mente, corpo e alma ainda juntos. A tecnologia básica de teletransporte envolve dois estágios: desconstrução física, onde o corpo é decomposto em um determinado ponto e reconstituído em outro ponto no destino. O processo de desconstrução é onde o corpo de uma pessoa se torna um dado e é transmitido através do portal e depois convertido de volta em matéria. Normalmente, o teletransporte ou a abertura de portais para viagens interdimensionais não pode ser visto como uma máquina de fax orgânica que pode perturbar as leis da física sem consequências. Os primeiros sinais de viagens interestelares via portais são visíveis no teletransporte bem-sucedido de fótons através de 300 milhas para um satélite em órbita da Agência Espacial Chinesa. O processo é conhecido como emaranhamento quantum. O processo foi derivado por Albert Einstein, que ficou surpreso ao ver como um par de fótons mudou de estado de forma semelhante, mesmo quanto a uma distância sem compartilhar a menor conexão. Nós ainda não vimos como isto poderia impactar o estudo da antimatéria ou experimentos com partículas subatômicas. O enredamento quântico aplicado poderia ajudar os cientistas a descobrir como transferir informações de uma extremidade de um polo de energia para outro polo de energia em um tempo e espaço diferentes. Na esteira do nosso sucesso em descobrir como transmitir átomos e moléculas através de dimensões, a enorme quantidade de átomos a serem transmitidos é enorme. Uma bactéria pode conter até 9, até a potência de 10 átomos, que é o número médio de átomos em uma única célula, enquanto o corpo humano tem 32 trilhões de células e é mais do que o número de estrelas em nosso universo. Os cientistas precisarão que cada célula seja decomposta, e seria necessário um poder enorme computacional para determinar se o teletransporte de humanos é possível. Seria necessário mais de 10 trilhões de gigawatts de potência. Isso é sobre todo o fornecimento total de energia do Reino Unido. O grupo de cientistas do Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, o CERN, nos levou tão perto de acessar um portal em nível subatômico através de sua arma cósmica altamente avançada. Recentemente, eles observaram um paralelo nunca antes visto em seu projeto pioneiro. Por mais fina que seja a trama, é possível que sua máquina feita pelo homem possa nos levar a explorar a própria fibra do universo, já que nosso objetivo é entender melhor o mundo ao nosso redor. Muito em breve, a ideia de navegarmos por um universo alternativo através de um rasgo no tecido do espaço, e com certeza tudo isso será possível aproveitando os buracos negros e também, com certeza, os buracos de minhoca. O gigantesco acelerador de partículas do CERN abriu os canais de discussão sobre como experiências científicas podem nos ajudar a desvendar os segredos do nosso universo. A revolucionária peça de tecnologia é chamada de colisor de hadrons, que é um poderoso destruidor de átomos. O acelerador de partículas mais poderoso do mundo compreende uma conexão intrincada de ímãs supercondutores projetados para quebrar as limitações da física das partículas. O acelerador é projetado para ajudar a experimentar com matéria escura e energia. Os cientistas podem usar o dispositivo para avaliar por que a antimatéria é escassa no universo. O estudo da composição particular do universo vai liberar o conhecimento de partículas mais novas que nunca foram descobertas pela ciência. Tivemos um gosto disso quando os cientistas identificaram 3 novas partículas estranhas que eram novas e que não existiam no banco de dados da pesquisa científica. O estudo ecoa as suposições de esforços combinados de pesquisadores da Universidade da Califórnia, Berkeley e da Universidade de Wisconsin, Madison, de que as assinaturas deixadas pelas novas partículas percebidas
podem ajudar a identificar a classe e a forma de dimensões espaciais extras que obedecem aos princípios da teoria das cordas. E então, o que é a teoria das cordas? A teoria elucidou que as partículas fundamentais que compõem o universo estão constantemente vibrando as cordas de energia. Isso foi sugestivo do fato de que poderia haver pelo menos mais 6 a 7 dimensões espaciais, que ainda estamos para ver adicionadas às 3 dimensões espaciais e tempo que estamos familiarizados. Estas dimensões, em suas formas únicas, podem determinar o comportamento do universo 4D, assim como suas propriedades visíveis. Gary Schill, professor de física da UW-Madison, que publicou uma edição de cartas da revisão física, afirmou: a forma das dimensões é crucial porque na teoria das cordas, a forma como a corda vibra determina o padrão das massas de partículas e as forças que sentimos. Portanto, se nos concentrarmos na forma, seremos capazes de prever a forma do nosso mundo tetradimensional e compreender suas propriedades inatas. As dimensões extras podem assumir diferentes formas, e nós precisaremos ser capazes de separar as partículas uma da outra. Schill sugere que utilizemos dados experimentais para racionalizar as possibilidades e estreitá-las para as mais realistas. Tal evidência experimental poderia aparecer nos dados de um novo acelerador de partículas, o Grande Colisor de Hadrons. A compreensão dos componentes e da estrutura das partículas permitirá aos cientistas aprender como reaplicá-las ou manipulá-las para o benefício da raça humana. Muitas pessoas acreditam que esta pesquisa nos levará aos portões do inferno literalmente. Se o estudo continuar adulterando as partículas subatômicas, relativamente desconhecidas à velocidade da luz, poderemos abrir portais mais terríveis que poderão soletrar o fim da vida humana. Não se preocupe, muitas dessas crenças não são nada mais do que teorias conspiratórias embrulhadas em sentimentos espirituais. O CERN tem um escopo completamente diferente que responde por si só. A criação da antimatéria usando as combinações únicas destas partículas exóticas nos ajudará a entender a matéria e a massa e sua aplicação à locomoção transversal em um determinado espaço-tempo. Partículas subatômicas ou antimatéria carregarão uma carga reversa de matéria negativa. E por que isso é importante? Os crentes ávidos na teoria do Big Bang estão convencidos de que houve uma grande quantidade de antimatéria criada durante a formação do universo, e ela pode ser tão abundante quanto a própria matéria. Mas esse fato pode ser desmascarado devido à raridade inerente das partículas de antimatéria em nosso cotidiano. Será que usar o colisor de Hadrons para gerar partículas subatômicas causará uma fenda na realidade, perturbando assim o equilíbrio do mundo visível? Se isto fosse possível, as pessoas estariam experimentando sonhos e vidas de seu eu alternativo, como evidenciado no multiverso da loucura da Marvel. Será que isso não será causado por alguns poderes mágicos, mas danos ao tecido da realidade por partículas que se chocam, mantendo o universo unido? Essas partículas infiltradas em nossa realidade causarão o que é conhecido como o efeito Mandela. Este é um fenômeno onde muitas pessoas se lembram constantemente de eventos do passado ocorrendo de forma diferente de como eles aconteceram na realidade. Este efeito de desilusão pode ocorrer dentro do espaço fechado do laboratório que conduz à experiência ou em grande escala, dependendo da magnitude do dano causado pelas partículas instáveis que o colisor de Hadron descobre. Uma única partícula poderia transportar até 125 bilhões de volts de carga. Partículas com esta massa poderiam interferir com a física estabelecida do nosso mundo. Estas conspirações precisam ser colocadas na cama para serem fundadas. O grande colisor de Hadrons não causará um rasgo no tecido da realidade, nem irá alterar o tempo e o espaço. A descoberta dessas partículas indica apenas um aumento do conhecimento sobre os mistérios mais profundos do nosso universo. O projeto CERN havia feito recentemente uma pausa para atualizações muito necessárias no acelerador de partículas para aumentar a sua previsão e eficiência geral. Nós esperamos ainda mais avanços científicos quando ele eventualmente for disparado para retomar a pesquisa. Embora os esperançosos da ciência possam achar esta notícia decepcionante, a busca para abrir um portal para outra dimensão está mais próxima agora do que nunca e estamos apenas a um passo de distância. Vamos saber o que você pensa sobre isso na seção de comentários abaixo.